Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula desse módulo 1, Visão, Valores e Missão de uma comunidade cristã, né? De uma igreja cristocêntrica. Qual é a visão? Quais são os valores e a missão? É sobre isso que a gente está falando no módulo 1. E hoje eu quero compartilhar com vocês pensamentos pautados na palavra de Deus que nos fizeram colocar na fachada aqui do local que inauguramos recentemente fé, esperança e amor. E por que também colocamos tanto na bio do Instagram como também na fachada, na parte de baixo, né, na porta de vidro que tem, socorrer, cuidar e servir. Isso também tem a ver com uma passagem de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7, é isso mesmo. Que fala sobre o poder, amor e moderação. Então, eu quero pedir a você que está acompanhando aí a aula, se você puder dar um pause, para poder anotar o que eu vou lhe dizer. Eu vou pedir para você anotar aí 3 frases, né? A primeira, essa que eu falei, essas 3 que eu falei. Então a primeira, anote aí. Fé, esperança e amor. Você vai observar que, na verdade, não são frases, né? São palavras, mas vamos colocar aqui, nós temos 3 aí, 3 grupos. Cada um com 3 palavras. Então, primeira, fé, esperança e amor, que é uma passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Fé, esperança e amor. 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13 fala de amor, o capítulo inteiro. Fala profundamente de amor. E o versículo 13 fala sobre essas 3 coisas e diz lá que o mais importante é o amor. Fé, esperança e amor, e o mais importante dos 3 é o amor. Então esse versículo está na fachada ali do local que nós nos reunimos como igreja. Nós estamos falando aqui sobre visão, valores e missão da igreja em geral, da igreja de Cristo, das igrejas saudáveis, das comunidades saudáveis e cristocêntricas. Hoje, nessa aula, eu quero falar especificamente, né, dessa comunidade aqui, comunidade cristã, Vida de Filho. Então, esses 3 grupos, vamos colocar assim, cada um com 3 palavras, são grupos e palavras que nós estamos sempre citando. E é tão forte em nós, nos tocou, nos impactou tanto, nos inspirou tanto, ao ponto de nós colocarmos ali, até conversamos com alguns irmãos, colocamos no grupo da comunidade o que cada um achava, pessoas votaram, né? Nós tínhamos a opção de colocar quase 15 versículos, se eu não me engano, se não for 15, 13, alguma coisa assim. E aí, no final, nós optamos por esse. Eu quero explicar por quê, né? Quero falar aqui com vocês sobre esse versículo de 1 Coríntios 13, 13, essas 3 palavras, fé, esperança e amor. Poder, amor e moderação, como eu falei, está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, o amor de novo aí, e de moderação. E o último grupo, né, com 3 palavras também, nós colocamos, como eu disse, na entrada ali, na porta de vidro da comunidade, que são as palavras socorrer, cuidar e servir.
Bem, vamos lá. Você vai entender, vai ficar claro aqui nessa aula, que essas palavras, esses grupos e essas palavras, elas estão interligadas. Por exemplo, quando nós falamos de fé, de poder, você anotou aí? Você anotou aí assim? Fé, esperança e amor. Primeira parte aí, primeiro grupo. As 3 palavras. Segundo, poder, amor e moderação. Segundo grupo, 3 palavras. Terceiro grupo, 3 palavras. Socorrer, cuidar e servir. Muito bem. Então vamos lá. Anotado, e você podendo olhar aí algumas vezes essa anotação, você podendo consultá-la, você vai perceber como que essas palavras estão interligadas. Você vai perceber. Vamos falar aí das primeiras palavras de cada grupo. Você tem anotado aí já, então, né? Acompanha o raciocínio junto comigo. Fé é a primeira palavra das 3, do primeiro grupo. Poder é a primeira palavra do segundo grupo, das 3. E socorrer, a primeira palavra do terceiro grupo, das 3. Elas não estão interligadas? Quer dizer, uma comunidade de fé. A gente já explicou aqui, vocês já entenderam, acredito, que igreja, né, uma comunidade, são pessoas. O que mais importa numa igreja, numa comunidade cristã, são as pessoas. São as pessoas. As pessoas que formam a igreja. E nós precisamos ter esse entendimento dessa verdade, dessa profundidade. Não são os tijolos, as 4 paredes, não é o prédio, não é. São as pessoas reunidas, essa comunidade. Isso é igreja. Não está correto quando a pessoa fala igreja sou eu, a igreja sou eu. De forma alguma, de forma alguma. A igreja são pessoas reunidas. O que dá para a pessoa falar, biblicamente, que ela é o templo, porque realmente não tem templo. Não tem o templo sagrado. Não tem isso na nova aliança. Então, nós somos o templo, a habitação do Espírito Santo, porque na antiga aliança, sim, tinha um templo onde Deus habitava, e ali as pessoas iam apresentar a esse Deus o seu sacrifício, e ali, inclusive, sem ter acesso ao Santo dos Santos, apenas uma pessoa separada, escolhida, que acessava o Santíssimo Lugar. Então isso não, a partir de Cristo, não é mais assim. Não tem mais o templo, o chão, o local sagrado, o Santíssimo Lugar, com o altar, o véu, não tem nada disso mais. Na nova aliança, Cristo é o acesso, não é mais o sumo sacerdote. Na nova aliança, todos nós, todos que estão em Cristo são sacerdotes. E Cristo é o sumo sacerdote. E templo somos nós, cada um de nós, que Deus habita, aqueles que se entregaram para Jesus, né? Aqueles que se entregaram para Cristo, e Deus habita, fazendo da pessoa o seu templo, sua habitação, não mais no espaço físico. E esse monte de templos, pessoas, quando se reúnem, formam a igreja de Cristo, uma comunidade cristã. Bem, mas voltando aqui, fé, esperança, fé, poder e socorrer, né? As 3 palavras aí, as primeiras 3 palavras de cada grupo. Elas estão interligadas porque ambas estão relacionadas à fé. Quer dizer, eu creio na misericórdia, na graça, no poder, na soberania de Deus. Eu creio no seu poder. Deus manifesta o seu poder, Deus é poderoso, o Espírito Santo é um espírito de poder, está escrito, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
eu costumo dizer que a palavra nos dá direção. Meditar na palavra, nela nós encontramos direção e ordens também que Deus dá. Direção do que Deus quer, da sua vontade, do que Ele nos ordena a fazer, daquilo que Ele espera. Então a gente, quanto mais medita na palavra, eu tenho incentivado as pessoas a buscar intimidade. Intimidade com a Bíblia. Intimidade com a palavra. Que é o que muitos cristãos não têm. Muitos membros de igreja não têm. Muitos pastores não têm. Muitos mesmo, infelizmente. Então, pregadores, muitos não têm. Pregam uma palavra na qual eles não conhecem com profundidade. Isso já foi meu caso, tá? Pregam uma palavra no qual eles não mergulham nela, não têm intimidade com ela, não têm contato constante, diário ou constante e com profundidade, né? Com tempo de qualidade. Profundidade também está ligado a tempo. Prioridade está ligado a tempo, mais contato. E o que acontece? Quando há essa intimidade com a palavra, nós temos direção. E com o Espírito Santo, nós temos o poder. O poder. A capacitação. E até rima, né? Com a palavra, direção. Com o Espírito da palavra, capacitação. Se você quiser, anote isso aí. Com a palavra, direção. Direção. Para onde ir, o que fazer, o que ser, o que não ser, o que abrir mão, como ser, o que mudar. É na palavra que eu encontro tudo isso. Na palavra que Deus vai falar comigo. Na palavra que Ele vai me moldar, na palavra que Ele vai me direcionar, me limpar, me mostrar o caminho. E o Espírito Santo vai me capacitar, também vai me guiar, também vai me mostrar, também vai falar comigo. Mas normalmente é através da palavra. Mas pode falar na minha mente, pode falar diretamente. Mas é o Espírito Santo. Na verdade, os dois fazem. A palavra, ela dá direção e ela também capacita. O Espírito Santo dá direção e também capacita. Mas o que mais cada um faz é isso. A palavra direção e o Espírito Santo capacitação. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Ele nos empodera, ele nos dá poder para nós executarmos a direção que a gente leu. A direção que nós ouvimos, aquela pregação, ou na direção que Ele mesmo nos deu, né? Então, não temos só direção, temos também capacitação, temos o poder para a gente conseguir. Então, não tem desculpas. No caso da gente falar, poxa, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu sei que está escrito isso, mas eu não consigo me submeter, não consigo abrir mão. Então, aí tem que buscar a outra intimidade, que é a intimidade com o Espírito da palavra, com o Espírito Santo, intimidade com o próprio Cristo, né? Então, intimidade com a palavra, intimidade com o Espírito da palavra, com o Evangelho e com Cristo, o autor, né? Intimidade com o Evangelho do reino e com o Rei dos reis, com o Rei desse reino. Quando eu tenho essas duas intimidades, então eu tenho a minha fé avivada, eu tenho poder. Esse poder nós cremos que tem que ser manifesto. A igreja tem que ser uma igreja de fé. A comunidade cristã tem que ser uma comunidade de fé. O pastor é um homem de fé. As pessoas são de fé. E por serem de fé, socorrem. Então, eu particularmente, ao estudar, ao pesquisar, e fiz isso demais, e continuo fazendo, ao estudar, ao pesquisar, ao analisar Bíblia,
livros, conversar com pessoas e assistir cultos de outras igrejas, visitar lá no Rio, antes de virmos para o Espírito Santo, visitar várias igrejas diferentes e anotar e prestar atenção e orar, né, e pedir a Deus direção, confirmação. Nós chegamos à conclusão que muitos locais deixavam a desejar na parte da fé, na parte do poder, na parte do socorrer. Socorrer o desesperado, socorrer o aflito, o angustiado, socorrer aquela pessoa que no momento ela precisa de uma mão estendida, precisa de um poder. Não é um momento, precisa de alguém de fé ali para ajudá-la. Não é um momento de um estudo bíblico, não é um momento de explicações mais profundas. É momento de pegar essa pessoa pela mão e falar, conta comigo, de atender, de socorrer, de falar, olha, eu vou te ajudar, vou orar por você está nas minhas orações, enfim, socorrer. Se a gente, então no Vida de Filho, quem já está participando talvez já tenha percebido que a gente tem essa oração. A gente não foca, não prioriza, não entendemos que isso deva ser uma prioridade e não deva tomar tanto tempo assim do culto, mas entendemos que não dá para pular essa parte da oração pelo aflito, de uma oração por quem está precisando de socorro, por quem está ali doente, por quem está necessitado, por quem está angustiado. Então, sem dar ênfase, sem priorizar e sem trabalhar nessa vulnerabilidade das pessoas para atraí-las. Não, mas chegou aflito, chegou angustiado, vai ter uma oração de socorro, vai ter uma oração pedindo a Deus que alivie essa aflição, que toque, que socorra. Certo? Porque se a gente vai direto para o louvor, se a gente fica louvando, algumas pessoas já me mandaram mensagem dizendo que estão procurando igrejas saudáveis no estado onde elas estão. A gente recebe mensagens de pessoas de estados distintos, várias mensagens, onde se fica 1h e pouca louvando e a palavra tem 15 minutos, 20 minutos, tem uma equipe de louvor, sabe, muito boa, muita música e tal, aquela coisa, e muito louvor e uma palavra muito curta, sem profundidade, uma palavra de 20 minutos, 20 e poucos minutos, às vezes menos, sendo que o tempo de louvor muito grande, e nenhuma oração pelo aflito. Então o aflito chega bem angustiado mesmo, que não dormiu aquela noite, que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, ele senta lá e tem louvor e louvor e louvor e louvor. Mas Marcelo, Deus pode tocar no louvor? Claro que pode, claro que pode. Deus pode aliviar a pessoa no louvor? Sim, sim. O louvor já é uma busca a Deus? Sim, sim, eu entendi isso, porque eu particularmente senti falta no início, quando eu comecei essa caminhada, essa pesquisa e a mergulhar na palavra, eu senti um pouco falta de uma liturgia no qual eu fui acostumado, chamada busca ao Espírito Santo. Uma das poucas coisas boas das liturgias que eu aprendi ao longo dos anos, uma das poucas coisas boas, particularmente, analisando a Bíblia, analisando o Evangelho, analisando tudo, depois de todo esse tempo aí, quase 2 anos, uma das poucas coisas boas, aquela liturgia. Mas eu entendi, a chave virou rápido, que esses locais que eu estava indo, que tinham louvor, aquele momento de louvar a Deus era um momento especial, era um momento de adoração, e que eu fazia daquele momento ali aquela busca que eu estava acostumado a fazer, E tinha o mesmo efeito ali, eu louvava de todo o coração, buscava, e para mim estava tudo bem. E também entendo hoje, com mais maturidade, mais profundidade,
que a oração, essas orações mais profundas, o cristão deve fazer no seu dia a dia, e não em um ou outro dia específico, sabe? O principal, então, é o que, Marcelo, do culto, né? Do culto a Deus, do culto de domingo, por exemplo, o culto de uma igreja cristocêntrica. O principal é a palavra, o principal é a mensagem da cruz, da graça, do evangelho genuíno, é o principal. Cristocêntrica, mesmo que se pregue uma passagem do Antigo Testamento, Jesus está ali. Jesus está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pessoal. Tudo aponta para ele. E no Evangelho está o próprio, né, falando. Então, a mensagem é o principal. A mensagem é o principal. E a partir disso, né, entra aqui a segunda coisa. Falamos da fé, do poder e do socorrer. Entenderam, gente? Que não precisamos, né, não precisamos deixar de lado, pelo contrário, devemos nos atentar para a fé, para o poder e para o socorrer. A partir disso, entra a segunda palavra aí, esperança, amor e cuidar. Então, amor e cuidar, tá ligado, né? Quem ama, cuida. Quem ama, discipula. Quem ama, cuida. Thaís, desculpa, acabei não respondendo. Tão focado aqui. Bom dia. Bom dia quem está acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gravação. Então, amor. Nós já falamos do amor, né? Aliás, a gente fala sempre do amor, porque o amor é o principal. Como eu disse, lá em 1 Coríntios 13:13. É muito claro, fé, esperança e amor. E o amor é o mais importante desses. Ponto. Deus é amor. Ele veio por amor. Amor é o principal. E a fé tem uma grande importância também. Mas o amor é o principal. O amor é a raiz de tudo, né? O amor fez Deus nos criar. O amor fez Ele vir se colocar no nosso lugar. Enfim. Então, pessoas amorosas, pessoas que ouvem muito falar de amor, todo culto, né? Não vou Tamires, falei Thaís? Ah, meu Deus, misericórdia. Eu falei todo culto, ou quase todo culto. Eu não vou nem usar o quase não, porque não dá para falar de Jesus sem falar de amor. Não dá para falar de Deus sem falar de amor. Não dá. Não dá. Então vou dizer todo. Vou tirar a palavra quase nesse caso aí. Em algum momento do culto, em algum momento da mensagem vai se falar de amor. Mas não vai só se falar, vai se viver, vai se praticar, vai realmente voltou. Foi o alarme aqui que tocou. Vai se vivenciar. Então, vai se encarnar. Vai se viver, praticar e vai falar, vai anunciar o amor. Mas, e falando bastante do amor, e falando bastante da mensagem da cruz, falando de Deus, falando de Jesus, que Deus é amor, Jesus é amor, a mensagem da cruz é sobre o amor, a graça é o favor imerecido por causa do amor de Deus. Então, aquelas pessoas que estão ali ouvindo sempre falar de amor, com a palavra que elas estão ouvindo, e o Espírito Santo, que é o Espírito do amor, elas vão se tornando, claro, com humildade, se permitindo, né? Elas vão se tornando pessoas amorosas. E essas pessoas que têm defeitos, mas que são amorosas, que não são perfeitas, mas que estão na busca, como nós falamos na outra aula, né? Que nasceram de novo e agora estão num processo
no progresso de santificação, que é através da intimidade com a palavra e com o Espírito da palavra. E aí a palavra e o Espírito Santo vão nos santificando, nos santificando, nos santificando. Nasci de novo, mas preciso me santificar. Nasci de novo, mas preciso amadurecer. Nasci de novo, agora preciso crescer espiritualmente, preciso progredir. Então as pessoas que buscam isso, elas vão se tornando cada vez mais parecidas com Cristo, cada vez mais amorosas. Então, pessoas amorosas, se o pastor, se os pastores, se os voluntários, se os membros, na sua maioria, são pessoas amorosas, né, ou se são todos amorosos, então ali a gente tem uma igreja que cuida, que discipula, que acolhe e que discipula. E aí entra a terceira coisa, né? A terceira palavra do primeiro grupo é amor, né? Novamente. A segunda é moderação e o terceiro é servir. É porque a gente socorre, cuida e serve. Agora nós vamos dar esse amor, vamos servir. Agora que recebemos esse amor e temos recebido, agora que eu estou recebendo mensagens do Evangelho genuíno, agora que eu estou me enchendo, eu vou transbordar na vida do outro. Agora que o que eu estou recebendo, eu vou dar, eu vou compartilhar, eu vou repartir, eu vou dividir, eu vou anunciar, eu vou contar essas boas novas que me contaram. Eu vou servir, eu vou amar, eu vou dar de graça aquilo que de graça eu recebi. E aí tem a palavra moderação, que se encaixa com o exemplo que a gente deu do louvor, né? Não significa cortar o louvor, não significa ter pouco louvor, significa ter moderação, mas sempre priorizando a palavra, sempre priorizando a palavra. Então orar pelo aflito não significa ficar muito tempo e o culto gerar em torno dessa oração ou tomar muito tempo dele de maneira que tome tempo da palavra. Não, mas um balanceamento, né? Uma oração pelo aflito, por que não? Então, aí a gente modera, a gente faz coloca uma dosagem maior, menor, não a mesma para cada coisa, mas um pouco menos para uma coisa, um pouco mais para outra. A dosagem da palavra é maior, a dosagem do louvor é uma dosagem considerável, a oração pelo aflito, objetivamente, não precisa de tanto tempo para isso, e pronto, você tem esse balanço, né, de tempo, essa gestão do tempo, com respaldo bíblico, com a sabedoria divina, de acordo com aquilo que é mais importante, né? E aquilo que exige tempo, realmente, porque orar pelo aflito é muito importante, mas não precisamos de muito tempo para isso. Precisamos ali de uma oração feita com fé e pronto. Agora, a palavra, para expô-la, para explicá-la, para ensiná-la, aí precisa de mais tempo. E 15 minutos, uma palavra de um culto no domingo, por exemplo, 15, 20 e poucos minutos, se for foi uma vez só, né? Foi um domingo, ok. Porque o Espírito Santo dirigiu de uma outra maneira, dirigiu de uma outra forma, ok. Mas todo domingo, todo culto, esse é o tempo da mensagem? Aí não. Aí não faz sentido, porque quanto tempo está sendo dado então para as outras coisas? E as outras coisas são mais importantes do que a palavra? Porque a palavra liberta, a palavra dá direção, como a gente falou. E para a gente receber o Espírito de Deus, eu preciso ter entendimento da palavra para poder buscá-lo, né? Para poder crer. Como crerão se não há quem pregue, né? A pessoa crê ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra é o principal. A palavra é o principal. Então, gente, aqui está nessa aula a explicação dessas frases, não são frases, né? Dessas palavras e desses 2 versículos
dessas 3 palavras que estão na fachada, desse versículo que está na fachada, é o que a gente acredita que uma igreja saudável, uma igreja cristocêntrica deva seguir. Não precisa ser essas palavras, às vezes são palavras que são sinônimos, não precisa ser desse jeito, não precisa ser esse versículo, não. Mas essa é uma linha que o Espírito de Deus nos direcionou. Socorrer, cuida, ajuda, discipula, leva a pessoa a buscar profundidade na palavra, leva ela ao crescimento espiritual, de maneira que ela fique tão bem, mas tão bem, que ela possa depois discipular uma outra pessoa. Foi isso que Jesus fez, né? Ele investiu nos discípulos para que os discípulos pudessem discipular outros, e assim sucessivamente até chegar ao Evangelho a gente. O Evangelho jamais será sobre a pessoa ficar só, sobre ela ficar na dela, sozinha. Igreja nunca será sobre isso, sobre a pessoa falar, não, eu fico só, eu fico sozinha, eu não me relaciono com ninguém, eu quero ficar mais na minha, eu estou buscando a Deus aqui, eu estou assistindo os cultos, eu estou buscando a Deus da minha maneira, eu leio a Bíblia só, eu falo com Deus só. Isso sai bastante do que é evangelho, do que é igreja, do partir do pão, da comunhão, do sentar à mesa, do amor. Sai bastante essa individualidade, e às vezes é um ego, um egoísmo. Essa conta não fecha com respeito, não tem respaldo de evangelho no Novo Testamento, Nova Aliança, com aquilo que Jesus ensinou e que com os apóstolos também ensinaram. Então, socorrer o aflito, cuidar desse aflito para que ele fique bem, e depois servir. Vamos servir juntos. Agora você sirva. Agora você faz com outra pessoa o que Deus me usou. Agora permita-se, peça a Deus para usar você como Ele me usou para te ajudar. Eu te ajudei, agora ajuda outras pessoas. Deus me usou para te ajudar no teu discipulado. Agora deixa Ele te usar para você ajudar no discipulado de outra. Serve. Sabe esse conhecimento que você adquiriu? Voltou. Sabe essa graça que te alcançou? Sabe esse amor que você recebeu? Agora serve. Agora passa esse amor adiante. Passa essa graça. Passa esse conhecimento adiante. Compartilha. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Vai ensinando. Vai falando. E, sobretudo, dando bom testemunho. Tá certo? Fé, esperança e amor. Poder, amor e moderação. Socorrer, cuidar e servir. Tá tudo aí explicado. Claro que tem muita coisa mais para falar, para explicar. Cada palavra, cada uma dessas palavras aí dá para fazer uma aula só de uma. Então aqui a gente teria no mínimo 9 aulas. Aqui a gente consegue ter 9 aulas tranquilamente para falar de cada um. Na verdade menos, né? Porque algumas palavras se repetem e elas estão bem interligadas. Então no caso até menos. Mas tá aí o resumo, né? Explicação, e esse é uma visão, é um valor, é uma missão, valor, missão e visão, valor e missão de uma igreja, de uma comunidade cristã, tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço a todos, sigam firmes e fortes aí no curso Projeto Casa. E vamos ir mais fundo. Lembrando que esse curso está ligado com a série Mergulhando no Evangelho. Não a série toda, mas o livro de Lucas e depois o livro de Atos, né? Há uma ligação aí. Literalmente a série, a série Mergulhando no Evangelho está dentro do curso Projeto Casa. Então, mergulha no Evangelho e nessas aulas aí do curso Projeto Casa, tá bom? Vamos em frente. Deus abençoe vocês, que o Espírito de Deus os guie
Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês, conosco, com a nossa família, tá bom? Um abraço. Tamires, um abraço para você. Deus te abençoe. Tamires, não Thaís. Um abraço para quem acompanhou a aula aí, tá bom? Ao vivo. E para você que acompanhou a gravação dessa aula, um abraço para você também. Até a próxima aula.